Boa Noite Paraná. Oferecimento: Chevrolet Vale Sul, mais de 2.000 carros em estoque. Olá, boa noite para você. O Boa Noite Paraná desta segunda-feira começa com o registro de uma imprudência que poderia ter terminado em tragédia. A imagem é do carro da Polícia Rodoviária Federal. O trecho é de faixa contínua, onde é proibido ultrapassar. O carro da polícia segue pela rodovia quando de repente precisa desviar para o acostamento. Veja a imagem agora em câmera lenta. A manobra evita uma batida de frente. A equipe da polícia faz o retorno e alcança o carro que invadiu a outra pista. O motorista, de 63 anos, foi multado e terá de pagar quase R$ 5.900 pela imprudência, além de ter o direito de dirigir suspenso. Isso aconteceu ontem à noite na BR-277, na região de Porto Amazonas. E um acidente na região dos Campos Gerais matou 3 servidores da Casa Civil do governo do estado. Entre eles, o superintendente de Governança Social, Felipe Mansur. Ele tinha 35 anos. Por volta das 7 da manhã, o superintendente da Casa Civil publicou uma foto da estrada numa rede social. O dia esqueceu de amanhecer hoje, rumo a Curitiba, disse Felipe Mansur. Horas depois, no começo da tarde, o carro em que ele viajava com o assessor e o motorista foi um dos envolvidos num acidente com outros 4 carros e um caminhão, na BR-277, em Teixeira Soares, nos Campos Gerais. Mansur e os servidores João Ricardo Schneider e Paulo Rogério da Cruz morreram. Outras 2 pessoas ficaram em estado grave por causa da batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia naquele momento. O tráfego só foi liberado por volta das 4 da tarde. Felipe Mansur fez carreira como administrador e empresário em Foz do Iguaçu. Na última eleição para prefeito, ficou em 2º lugar. O governador Ratinho Júnior emitiu uma nota no fim da tarde, em que lamentou a morte de Felipe Mansur e dos outros 2 servidores da Casa Civil. Na nota, Ratinho diz estar muito triste por perder um amigo numa situação tão trágica e que Mansur era uma liderança política destacada. O governador desejou votos de solidariedade, força e fé para a família das vítimas. A Prefeitura de Foz do Iguaçu também manifestou pesar pela tragédia. Um homem suspeito de roubar um carro foi morto hoje à tarde pela polícia no contorno sul de Curitiba. A troca de tiros foi perto das 4 horas da tarde. Segundo informações do BOP, um carro foi roubado hoje cedo no bairro Capão Raso, em Curitiba. À tarde, a polícia identificou o carro roubado e abordou o motorista, mas ele acabou fugindo. Segundo policiais, houve perseguição e confronto com o suspeito, que foi baleado e morreu no local. Ele estava de posse de um revólver calibre 38, as mesmas características do boletim de roubo que ocorreu pela manhã. O trânsito ficou lento no contorno sul durante a ocorrência. A polícia não passou informações sobre a identidade do suspeito que foi morto. Moradores do Jardim Del Rey, em São José dos Pinhais, estão há vários dias sem água dentro de casa. É que a situação do bairro, que já era difícil, piorou com a estiagem. Nos vídeos, a bronca. E ó, nada, nem uma gota, ó. Água, zero. E quando sai algo da torneira, é praticamente nada. E os galões no quintal só estão cheios porque foram abastecidos em uma bica, bem longe daqui, a 22 quilômetros. Mesmo em períodos de chuva regular, a água nunca chega com facilidade aqui no Jardim Del Rey, em São José dos Pinhais. O bairro é afastado e fica numa região mais alta. Agora, com a estiagem e os reservatórios minguando, tudo piorou bastante. Os moradores dizem que faz uma semana que a água não aparece para valer. Nos últimos dias, chegou nas torneiras uma vez ou outra, de madrugada, e logo sumiu. Mal deu para encher a caixa. Vem água em determinado horário e fica 2 horas, 1 hora, às vezes vem com muito pouca pressão, não dá para encher a caixa d'água. O gerente da empresa reconhece que a diminuição dos níveis dos reservatórios está castigando os moradores de São José dos Pinhais, cidade onde o problema é mais grave na região metropolitana de Curitiba. A Sanepar está retirando água do Parque das Águas da cidade e mandando para uma das estações de tratamento. Ajuda, mas está longe de resolver o problema.
Fazendo isso, nós deixamos de tirar água das barragens, que é onde nós precisamos poupar nesse momento, pelo menos até setembro, outubro, quando volta o período chuvoso, e aí nós conseguimos recuperar os níveis dessas barragens. No fim da tarde, para protestar, um grupo de moradores bloqueou a rua em frente à estação de tratamento do Miringuava, que fica no bairro. Agora pegue o seu celular e deixe a câmera ligada. Você quer saber os dias de rodízio de água na sua região? Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Ele vai te levar até a nossa página na internet, o G1 Paraná, onde você vai poder conferir todos os detalhes. Também tem dicas para economizar água neste período de estiagem. E por falar em falta de água, vamos falar de notícia boa. Tem chuva vindo por aí. Previsão do tempo é assunto para o Roberson Januzzi. Boa noite, Roberson. Oi, Sandro, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para você que nos acompanha. Sandro, tem previsão boa, sim, de chuva vindo por aí. O mês de junho começa com essa previsão. Chuva que deve se estender até o término desta semana. Hoje, aqui na região de Curitiba, foi uma chuva mais ou menos, uma chuva ainda bem fraca, mas que atingiu diversas cidades do estado do Paraná com um pouco mais de consistência. E a gente traz alguns números aqui, 2 vizinhos, por exemplo, uma chuva de 6,4, Foz do Iguaçu 3,8, isso milímetros, Lapa 10 milímetros, União da Vitória 10,26, Francisco Beltrão 6,4, Guarapuava 4 e Curitiba essa chuva um pouco mais fraca, de apenas 5 milímetros. Uma chuva fraca, mas muito bem-vinda, que já ajuda, pelo menos para baixar a poeira e limpar um pouco a calçada. Para os próximos dias, a gente está monitorando, a frente fria traz toda essa instabilidade e o radar do CIMEPAR mostra que neste momento a chuva ela ainda está espalhada por todo o estado do Paraná, são esses pontos em verde e amarelo. Pode chover ainda um pouco mais forte nas próximas horas na região de Curitiba, por causa da frente fria que passa pelo estado do Paraná e traz toda essa instabilidade. Essa mudança começou ontem pela região de Foz do Iguaçu. Hoje ainda um tempo fechado, uma garoa e a partir de amanhã por lá já volta a melhorar. Mas a boa notícia é que a instabilidade também volta para a região mais lá para a metade da semana, lá por quinta-feira. Terça e quarta-feira ainda com sol, isso para a região de Foz do Iguaçu. Quinta e sexta a chuva volta com grandes acumulados, diferente das demais regiões, onde a chuva deve permanecer em praticamente toda a semana. Caso de Londrina, norte do Paraná, a gente tem previsão de chuva na terça, na quarta, na quinta e na sexta, com o maior acumulado para esta terça-feira. Região central do estado, região centro-sul, o sol deve voltar a aparecer na quarta, mas a chuva também já volta, tanto na quinta quanto na sexta. Assim também na região de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, onde os grandes acumulados devem ficar mais para o final de semana. Já para a região de Curitiba, essa chuva deve ser mais presente já nesta terça-feira, mas sobre Curitiba eu falo daqui a pouco. Sandro. Até daqui a pouco então, Roberson. Depois do intervalo, o secretário de Saúde Beto Preto disse que os casos de coronavírus devem aumentar no Paraná nos próximos dias. A imagem que você vê ao vivo é do Jardim Botânico, cartão postal da capital. Em Curitiba faz 17 graus e o Boa Noite Paraná volta já. Chegou! Festival de Inverno da Ju! São centenas de produtos com desconto